Olá, meus amigos, aqui é o canal Tony Games, muito prazer, eu sou o Tony Pedroso e hoje entrevistado do Cafezinho com o Tony, tem novidade na TV Tony Games. Com vocês, João Paulo, grande goleiro, profissional da Seleção de Prática, bicampeão do Oeste. E hoje tem muita história para contar e eu quero saber um pouco da carreira dele no Cafezinho com o Tony. Olha o café, como é que está aqui hoje. Não vou fazer propaganda para o café, mas quem fez foi minha pessoa. Vamos sentar aí, João, beleza? Garoto. João, bem-vindo ao canal Tony Games. Servido um café? O cafezinho sempre é bem-vindo, né? Bom. É isso aí. João, você me contou uma história da sua início de carreira. Como iniciou sua carreira? Em qual idade você tinha? Eu comecei a jogar com, na verdade, 14 anos. Antigamente nós tínhamos nosso tradicional campeonato de várzea, que era organizado pela prefeitura. Muito bom. E aí, eu morava nas casinhas na época. E aí, Tony Bicho, nosso eterno lendário goleiro, foi um dos melhores goleiros da nossa cidade ou da nossa região, me convidou para pegar no time do Araçatuba naquela época. Araçatuba, você lembra de quem? Alguns atletas que já ainda estão aqui hoje? Quem era dessa época? Na época eu tinha Cabinho, na época era o zagueiro da seleção, né? Só que no Araçatuba eu jogava de volante. Zagueiro Cabinho, Jefinha, jogava no time da gente, Bão. Mais ou menos era esse time que nós tínhamos na época. O time já mais de veterano, mais maduro, e eu lá, moleque, com 14 anos, começando minha carreira de futebol, graças a Deus, vitoriosa. Fiz muita amizade e abriu as portas para eu poder jogar profissional. Mas era a pergunta, você sempre quis ser goleiro? Você começou em outra posição? Atacante. Atacante. Eu era atacante. Nós tínhamos um time aqui nas casinhas e eu era atacante. Ganhamos muito torneio no campo do Tomba. Naquela época eu desci de atacante e depois, na medida que o tempo foi passando, as canelas cresceu, aí fui pro gol uma vez, o pessoal gostou e aí agora... Mas que altura você já tinha esse tempo aí? Eu já era bem grandão. Já era a altura de 1,80? Já mais ou menos, mais de 1,80. Aumentou um pouquinho a coisa depois que eu fui pro Cruzeiro na época, depois eu fui pro Cruzeiro. Já foi um treinamento mais específico, né? Como é que foi essa história do Cruzeiro aí? Conta aí pra gente. Foi uma história boa, E comecei a jogar, aí eu já estava na seleção de Paratinga com 16 anos mais ou menos. E aí o pessoal me viu aqui, aí Vavá Guedes na época conversou com o Cleuber Carneiro, que era deputado, conselheiro do Cruzeiro na época. E aí ele me levou para lá para ter 15 dias de teste. Eu passei no teste, fiquei. Só que infelizmente não deu certo para eles. Eles me emprestaram pro Vila Nova de Nova Lima. Aí terminou, joguei o campeonato juvenil ainda pelo Vila Nova. Vila Nova é de qual cidade? Aliás, qual estado? Minas, Vila Nova de Minas, lá em Nova Lima, primeira divisão do Campeonato Mineiro. E aí eu retornei pro Cruzeiro, onde a gente chegou em 4º lugar na época lá do Campeonato Juvenil, sub-16. Eu voltei pro Cruzeiro. Isso que ano já? Isso foi em 2000. Foi 2000. Aí fui andando no Cruzeiro, fiquei mais umas 2 semanas, e aí já no alojamento, aí chegou o cara falando que não ia dar pra me ficar, porque já tinha um goleiro e tal. E aí acabei retornando, não sei porquê, eu tava bem, tava com expectativa boa. E aí até o treinador ficou surpreso, meu treinador de goleiro ficou surpreso a minha dispensa na época. Né? É uma história assim, interessante, porque, só para entender, quem dividia a vaga com você lá de goleiro? Na época, quando eu cheguei no Cruzeiro, Jefferson ainda estava, ele era o titular do juvenil na época, tinha um Fred, que ele está no América de Rio Grande do Norte. Esse dia ele jogou a Copa do Brasil, no Remo, tá? Ele está no hoje, que é o segundo goleiro do Remo hoje, e tinha o Flávio, esse eu nunca mais vi, e eram os 4 goleiros na época. Depois Jefferson subiu para o profissional, que na época que Filipão era o treinador do Cruzeiro, subiu o Jefferson diretamente do juvenil para o profissional. O Jefferson pegou no Botafogo, na seleção brasileira. Já treinei umas 2 semanas com ele lá. Estudamos junto. Já estudei um mês mais ou menos, mas aí chegava quebrado do treino, treinava de manhã e de tarde, quando era 6 horas, depois ainda subi uma ladeira para ir para o alojamento. Aí não aguentei não, aí parei a escola. Mas foi bom, foi uma experiência boa. Mas ficou para sua carreira. Mas no seu conceito, assim, o que faltou para você ficar lá? Foi algum empresário? Investimento? Eu
Eu acho que faltou um cara, principalmente, quem me levou, quem me tirou da minha casa naquela época, né? Menor de idade, meu pai confiou, eu fui, graças a Deus, fiz um bom trabalho. Não tinha, na época que a gente saiu daqui, ainda não tinha treinamento específico para goleiro, entendeu? Era aí, como se diz na linguagem, na tora, né? E lá, foi um negócio diferente para mim, de primeiramente, via na televisão, mas pessoalmente foi a primeira vez. E graças a Deus eu adquiri bem os treinamentos rápido. E o treinador, até o próprio treinador Geraldo, na época era o meu treinador, achou um negócio, pô, João, você, o moleque veio do interior da Bahia, nunca fez treinamento específico de goleiro. Pô, e hoje com 10 dias, com 15 dias você trabalhando com a gente, você tá quase igual os caras que estão aqui há 5, 6 anos trabalhando junto comigo. E foi uma experiência boa, graças a Deus. Aprendi muito de lá. Não foi uma carreira vitoriosa na minha carreira profissional, mas foi um aprendizado, muita amizade, graças a Deus. Pude jogar 8 anos profissional. Tive uma competição que a gente ganhou na Itália, no Real Salvador. A gente foi campeão, pegamos equipes fortíssimas na época, sub-20. Milan, Juventus, Fiorentina. E ganhamos do Boca da Argentina, Boca Juniors, na final. Foi uma experiência muito boa, graças a Deus. E um detalhe interessante que você falou aí, porque o futebol italiano é um futebol pegado. Pegado. Então, participou de um campeonato difícil. Difícil, foi um campeonato sub-20. Time grande, porque na época, quem participava desse campeonato era o Vitória. Só que na época, o Newton Mota, que foi o maior revelador de atleta da Bahia, quando ele saiu do Vitória, ele fundou esse Real Salvador, que era uma associação junto com o Cruzeiro na época. Era um grupo de empresários que montou esse time, que revelava jogadores para o Cruzeiro. Eles pagavam uma taxa por mês para esse Real Salvador. E aí acabou acabando por causa da briga de empresários. Na época, foi até por causa do contrato de Apodi, que quando o Cruzeiro quis comprar Apodi, depois da nossa volta da Itália, que a Apodi foi um dos melhores jogadores lá, teve um time que interessou pelo Apodi na Itália. E quando esclareceu realmente a história de Apodi, tinha vários empresários com porcentagem no passe dele. E o clube, praticamente o clube que foi para lá, que deu toda a estrutura, que deu toda... Entendeu? Não, praticamente não ia ficar com nada da venda de Apodi. E aí eles brigaram e acabou o Real Salvador. Pode ficar à vontade, João, pode tomar um café. Opa. Aí. É o seguinte, já tá até um pouco mais frio, que a gente começou, mas a gente pode tomar aqui uma segunda vez. O café aqui que a gente toma... É bom, você tá profissional no café, né? Tony, e ele faz... Tá bom de casar, já dá pra casar. Moço, isso eu escuto isso há 28 anos. Olha que vida. Mas é o seguinte, João, aí como é que foi a sua passagem pelo Camaçariense? Então, nessa volta da Itália, isso em 2005, a competição na Itália foi em 2004, e aí a gente retornou para o Real Salvador, acabou o ano, e aí a gente recebeu uma proposta do Camaçariense na época. Foram eu, mais 4 jogadores do elenco. E aí foi onde eu assinei meu primeiro contrato profissional. Quando eu comecei minha história no profissional foi do Camaçariense, em 2005 e 2006. Foram 2 anos de profissional na primeira divisão. E foi bom, foi um aprendizagem bom. Joguei vários jogos contra o Bahia, contra a Vitória, naquela época. Time forte. Teve coisas boas, teve sucesso, teve vitórias, teve derrota. E no meu modo de ver, graças a Deus, eu me apresentei muito bem contra essas equipes fortes, né, na época pelo futebol brasileiro. Certo. E o João, a gente tem uma entrevista um pouco compacta hoje, porque o João está em treinamento hoje. O João vai estrear vai ter um jogo, na verdade, Master, né? Seleção do Bahia de Master. De Master. Contra a seleção de Paratinga, né? Isso. E ele vai estar escalado aí no gol. E o seguinte, e falando agora em Paratinga, voltando aqui para a seleção paratinguense, como é que foi aqui a sua história? Você foi bicampeão com a seleção também? Isso. Não, na verdade, Tony, na verdade eu não sou bicampeão. Você só ganhou o título? Eu ganhei 2012. Na verdade, 2011 quem foi Vence. Na época eu ainda era profissional, né? Foi meu último ano de profissional, 2011, eu estava no Serrano de Conquista. E aí joguei o Campeonato Baiano pelo Serrano, ficamos em 4º lugar no campeonato, chegamos na semifinal, aí vim embora, vim de férias no meio do ano e acabei sofrendo um acidente
de moto, quando eu vim cortar o pé, eu tinha que voltar com 15 dias e acabei cortando o pé. Cortando o pé, e aí fiquei 3 meses com esse pé cortado e não voltei mais. Entendeu? E aí, em 2012, retornando pela seleção, a gente foi campeão da Copa Oeste, aqui contra Barreiras. Aí, um detalhe para essa história de Barreiras. O jogo lá foi complicado. Você tem alguma lembrança forte dos bastidores que aconteceu lá? E teve uma virada depois. Quase ninguém acreditava. E isso, foi um jogo complicado. Na época, eu doente, peguei uma doente, adoeci, fui doente, mas perdemos o jogo de 3-1, um jogo difícil, saímos na frente. E aí tomamos a virada de 3-1. E já estava perdido, até os próprios torcedores aqui, muitos torcedores. Já era, Paratinga já era. E graças a Deus, quando chegou aqui, a gente comprou ideia, a torcida veio, a torcida nossa foi maravilhosa aquele ano. E comprou a ideia da gente, a gente conseguiu fazer 4-1 neles aqui e conseguir conquistar o título. Mas qual foi a fala que eles disseram lá? A torcida de lá disse pra você. Eu lembro que você, na última Copa Oeste esteve aqui, e você falou assim, teve um discurso motivacional, que a gente enfrentou Barreiras, teve um reencontro com Barreiras nessa Copa de 2022, né? Copa Oeste. Qual foi o discurso lá? Foi de soberba? Como foi? Não. Quando terminou, na época a gente estava invicto, foi a única partida que a gente perdeu. A gente estava invicta lá. E aí a torcida falando, eles falando, já era, Paratinguinha já era. E a gente tirou da garganta, entendeu? Mas, graças a Deus, foi maravilhoso aqui no dia. A gente se tornou campeão, bicampeão do Oeste. E a torcida foi primordial naquele dia para a gente conquistar aquele título. Certo, João. A gente vai deixando a entrevista ao fim, até porque você tem um compromisso agora. Mas é o seguinte, eu gostaria que você falasse alguma declaração, alguma coisa com você como atleta, e sobre tudo isso, sobre essa entrevista, essa oportunidade que você está tendo também, e sobre o que você deixa de lição do que você viveu até hoje, por exemplo. Tipo assim, não é que eu queira ser exemplo, mas até hoje o cara com quase 40 está nativo ainda. Treinar, dedicar. Se você quer, principalmente futebol. Futebol exige muita dedicação. Mas futebol amador, a gente sabe que é futebol amador, ninguém tem salário, ninguém ganha para jogar. Mas se você, o atleta, o goleiro, que abriu compromisso com sua equipe, tem que dedicar, porque quando chega aqui no campo, você estando preparado, você vai sobressair nos seus objetivos. É isso aí, João. Então, para você também é um bom campeonato. Você fez uma defesa ontem espetacular. Conta aí como é que foi essa defesa. Você disse que tem um recurso de goleiro, não um recurso que só para quem tem a manha mesmo profissional. Não, na verdade é o tempo de carreira, a experiência, né? A maioria, alguém viu no vídeo, no lance do gol, quando o Altair bateu a bola, pelo vídeo dá a impressão que foi lenta, mas foi uma jogada muito rápida. E eu dou um passo na frente. Quando eu dou um passo na frente, eu me precavi na experiência de carreira, no vídeo, daí eu dou um passo atrás. Quando eu dou um passo atrás, foi o passo da defesa, foi aquele. Que quando ela passa por todo mundo, se eu tivesse um passo na frente, eu não conseguiria chegar mais na bola. E nessa passada que eu dei atrás, possibilitou de eu chegar e conseguir fazer a defesa e ajudar a minha equipe a sair com a vitória naquele jogo. Difícil, jogo pegado, o time dele muito forte, fisicamente, estava um pouco desfalcado de muitos bons jogadores do time deles que não puderam vir, mas foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, porque eles é muito forte fisicamente, mas graças a Deus a vitória veio e eu pude ajudar a minha equipe a conquistar mais 3 pontos. É isso aí, João Paulo. Um abraço aos inscritos do canal. Obrigado por essa entrevista. É nóis. Isso aí, quem sabe um dia a gente toma mais um café e mais uma entrevista, quem sabe uma vitória da seleção, até mesmo do seu time também. Com fé em Deus, beleza. Fica todos com Deus, obrigado pela oportunidade, menino. Bom trabalho que vocês estão fazendo. É isso aí. Valeu.